pedimos todas essas bênçãos, Senhor, para a vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus, o teu amado Filho, que vive e que reina para todo sempre. E todos digam amém. Com a palavra, pastor Marcelo. Amados, aceitem a paz do Senhor. Sem perca de tempo, abra tua Bíblia em João capítulo 14, versículo 1. Você que trouxe aí um exemplar bíblico, queira por gentileza abrir em João capítulo 14, o versículo de número 1. Veja se tem alguém do lado que não está com a Bíblia aberta. Ofereça-lhe a sua. Faça conforme o povo diante de Neemias. E abrindo Neemias o livro da lei, o povo fitou os olhos nele. Palavra de Deus, João capítulo 14 e o versículo de número 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero aqui agradecer ao pastor Raimundo pelo carinho, por mais uma vez nos permitir a tribuna de sua igreja para que estivesse a sua esposa, acho que é Audrier, não é isso? Muito bem. Fico muito feliz, meu amigo Deusimar. Deusimar parou no tempo, não envelhece não, né, rapaz? Rapaz, cara jovem, está revendo esses obreiros. Não vos conheço pessoalmente, mas conheço o Deus que vocês servem, é o suficiente para respeitá-los e amá-los em Cristo Jesus. Sempre que volto aqui nessa igreja e por onde eu passo, eu exalto a organização deste lugar. Parabéns aos irmãos envolvidos. Quero aqui parabenizar a orquestra que nos presenteou com a perfeição de um hino nacional muito bem tocado. Parabéns, que vocês continuem nesse empenho e nessa alegria. Aos irmãos que apresentaram seus jograis, suas peças. Irmãos, parabéns. A última vez que aqui estive, em setembro de 2022, fizeram uma peça aqui sobre um vaso na cabeça, eu não me esqueço até hoje, bênção do céu. Estivemos aqui pregando, acho que 1 ou 2 almas aceitou Jesus, e é isso que alegra um pregador, é quando existe conversão de alma. Meus amados, me dê um bom bocado do seu tempo, não desperdiçarei um segundo. Me dê um pouco da sua atenção e traremos uma palavra da parte do Senhor, com auxílio do Espírito Santo aqui nessa noite. O tema escolhido, eu gostaria de parabenizar aqueles que oraram, jejuaram e escolheram a obra joanina como tema deste congresso de missões. A obra joanina é um dos livros mais completos da Bíblia. É um livro ímpar, é um livro espetacular, de uma profundidade extraordinária. É um livro no mundo mais lido dentre a Bíblia. Todas as vezes que alguém vai evangelizar, é comum imprimir textos aonde contém mensagens no livro de João. João é um livro diferente de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus escreve aos judeus e apresenta Jesus como rei dos judeus. Marcos escreve aos romanos e apresenta Jesus como servo, aquele que serve. Lucas escreve aos gregos e apresenta Jesus como o homem perfeito. Porém, João é um livro universal. É um livro de um evangelho extraordinário e apresenta Jesus como Filho de Deus. O livro de João tem 2 etapas extraordinárias. A primeira vai do capítulo 1 ao capítulo 11. E ali está o ministério público de Jesus. Ali contém 7 milagres. É Jesus trazendo a oratória através da unção e da glória, fazendo 7 milagres extraordinários. A segunda etapa do livro de João está do capítulo 12 ao capítulo 21. E é o ministério particular de Jesus.
acontece dentro do cenáculo, e do capítulo 12 ao 23, acontece em um final de semana. Ali está os ensinamentos de Jesus, ali está a mensagem do Cristo, ali está o que traz vida a mim e o que transforma a tua alma. Do capítulo 12 ao capítulo 21, Jesus usa o bisturi espiritual e abre a alma humana, expondo-lhe os defeitos, as máculas e as manchas, e colocando diante da humanidade que não existe salvação a não ser pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem era João? João era dono de uma empresa pesqueira, sócio com Pedro, muito íntimo. João era filho de Zebedeu, também filho de Salomé. Há estudiosos que dizem que Salomé era irmã de Maria, mãe de Jesus. Então, alguns pais na fé dizem que João e Jesus tinham um parentesco. Ora, meus queridos, João era do trio íntimo de Jesus. Jesus, ora falava para uma multidão, ora falava para 40, ora falava para 12, mas tinha momento que Jesus só falava para 3, Pedro, Tiago e João. Há 3 ocasiões extraordinárias em que esses 3 são chamados para um particular. Na transfiguração do monte, lá está Pedro, Tiago e João. Na ressurreição da filha de Jairo, para entrar no particular da casa, Jesus só chama Pedro, Tiago e João. E no jardim do Getsêmani, quando ele começa o momento mais obscuro do seu ministério, lá está Pedro, Tiago e João. Portanto, dos 3, João era considerado o apóstolo amado, era o mais íntimo de Jesus, aquele que encostava a cabeça no peito de Jesus. De todos os discípulos, João é o único que não abandona Jesus. Quando Jesus é preso, Pedro e Tiago acompanham Jesus. Pedro abandona, mas João fica lá. João está com Jesus na prisão, mas João também está com Jesus no Calvário. E quando Jesus vai dar o brado, dizendo está consumado, ele olha para Maria e diz, eis aí o teu filho. E olha para João e diz, eis aí a tua mãe. Ele entrega os cuidados de sua mãe a João, e ela passa a morar com João. Aprendemos 2 coisas aqui. Os irmãos de Jesus não criam em Jesus como Messias. O pai adotivo de Jesus, o tal do José, já havia partido para a glória, e então Jesus pega o discípulo amado e joga nas mãos de Maria, para que ambos cuidassem. João não abandona Jesus na prisão. João não abandona Jesus na cruz. Jesus entrega a João a sua mãe. E é interessante que João se torna um dos mais importantes líderes daquela época. Lá em Gálatas nós vamos ver que Pedro, Tiago e João são chamados de coluna na casa de Deus. Mais tarde, João é transferido para Éfeso, e Éfeso se torna a igreja mais importante, imponente e desenvolvida do Novo Testamento. Éfeso era a capital da Ásia Menor. Ali havia o culto da deusa Diana, uma igreja próspera, uma igreja cheia de Deus, uma igreja cheia do Espírito Santo, sob a administração de João. Essa igreja evangeliza todo aquele tempo, varrendo o diabo com a vassoura da pregação e raspando o chifre do derrotado no chão e mostrando que só há um Deus. O velho João, mesmo sem força, abria a boca e dava glória. João é o único dos conterrâneos de sua época, entre os discípulos e os apóstolos, que chega à velhice.
Todos os outros não chegaram à velhice. Pedro é crucificado de cabeça para baixo. Simão, André e Filipe são crucificados. Paulo é decapitado. Tiago, o justo, é morto à espada. Bartolomeu é decapitado. Tadeu foi morto no machado. Mateus foi morto na faca. Matias foi queimado. Tiago, o menor, foi apedrejado. Mas João é transferido para a ilha de Pátimos, no mar Egeu. E lá ele recebe a revelação do Apocalipse e escreve o livro que eu vos estou pregando nesta noite. Ele diz: eu habitando entre feras, vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Eu posso ouvir você dizer glória a Deus? Queridos, o livro de João tem dois propósitos objetivos. O primeiro propósito é um propósito apologético. João vem para defender a fé e dizer que Jesus é o Filho de Deus. E qualquer um que diga que Jesus não é o Filho de Deus, já está com o espírito do anticristo. O primeiro objetivo é apologético, é deixar bem claro para o grego, para o judeu, para o cita, para da Ásia, para os de Éfeso, para o de Colosso, que Jesus é o Filho de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Jesus, que nasceu em Belém, foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou, é o Filho de Deus. O mundo está dizendo que não, mas a igreja de Cristo crê e diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus. O segundo objetivo do livro de João é evangelístico e tem como tema dizer à humanidade que terás vida crendo no seu nome. Passagem extraordinária, João capítulo 3, diz: creiais no Filho e terás a vida eterna. Queridos, estes dois objetivos tornam o livro de João ímpar e particular. 90% do que tem no livro de João não tem em nenhum outro lugar na Bíblia. Nos 31.173 versículos, nos 66 livros, não há. 90% do que João nos ensina, do que João declara, não está em nenhum outro lugar. Citarei alguns exemplos. Me dê um pouco da sua atenção. Deixa eu colocar fé na sua alma através da palavra de Deus. Escute primeiro. Só João fala: no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Só João diz que ele estava no princípio com Deus e que se despojou e se fez carne. Só João é quem descreve o primeiro milagre em Caná da Galileia. Só João descreve a conversa mais profunda e extraordinária da Bíblia, o encontro mais ímpar e particular, que é o diálogo entre dois gigantes do conhecimento teológico, Nicodemos e Jesus de Nazaré. Aquela conversa nos deu a resposta extraordinária, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A pergunta feita mais inteligente da história da humanidade: qual foi a pergunta mais profunda? O que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz: crê no Senhor Jesus. Me permita a conversa de Jesus com a samaritana, e não foi uma conversa pequena.
Jesus vinha caminhando com os discípulos e mandou eles ir comprar pão, porque Jesus tinha um mistério para conversar com aquela mulher. E quem não entende o mistério particular tem que ir comprar pão, enquanto os que têm visão começam a entender o mistério. E daquele diálogo Jesus diz: aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque fará dentro de você algo que vai jorrar para a vida eterna. Só em João tem o milagre do poço de Betesda. Segundo aquele lugar, para mim era a Santa Casa de Misericórdia de Jerusalém. Vinha defuntos praticamente mortos, cadavéricos e doentes, esperar a agitação da água, porque acreditava-se que o anjo fazia. E Jesus faz uma pergunta e dá uma ordem. Jesus diz: quer ficação? E então o paralítico diz: não tem ninguém que me coloque na água. Jesus diz: você não entendeu, está diante de ti o dono da vida, pega a tua cama e anda, pega a tua cama e anda. Fazia 38 anos vendo como paralítico, morando como paralítico, enxergando como paralítico, vivendo como paralítico, mas em uma única palavra do meigo Nazareno, 38 anos de sofrimento se dissolve e ele pega a cama e sai dando glória. Queridos, Jesus é João que descreve o único discurso aonde Jesus diz: eu sou o pão da vida que desce do céu. Aquele que comer nunca terá fome. É o discurso sobre a água viva. E esses dois discursos está dizendo: talvez tu procure felicidade no carro, não vai ter. Talvez tu procure a compreensão na casa nova, não vai ter. Talvez tu pegasse realizar em se tornar um grande empresário, também não vai se realizar. Mas se tu comer pão com água do céu, tu não vai ter fome e nem sede, ainda que sofra, dará glória. Porque como o Filho do Homem, nascido de Maria, teve sede, mas como Filho de Deus, ele disse: eu sou a água viva que desce do céu. Como o Filho do Homem, nascido de Maria, teve fome, mas como Filho de Deus, ele diz: eu sou o pão da vida. Como Filho do Homem, nascido de mulher, teve cansaço e vemos dormindo em uma almofada, em um barquinho, no meio da tempestade. Mas como Filho de Deus, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Como Filho do Homem, nascido de mulher, ficou solitário no Calvário e bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Mas como Filho de Deus, ele grita nesta noite: eis que estou contigo até a consumação dos séculos. Queridos, ele registra o único discurso sobre o bom pastor. É apenas no livro de João que está descrito a ressurreição de Lázaro. E Lázaro ressuscita após 4 dias. Porque, segundo a teologia rabínica daquela época, por intermédio de um homem de Deus, só era possível alguém ressuscitar até o 3º dia. Jesus poderia dizer uma palavra da onde ele disse, como ele falou com o servo do centurião, e Lázaro ficaria são. Mas Jesus esperou 4 dias. Nós sabemos hoje que uma pessoa morta há 1 minuto, ou morta há 10 anos, está morta e acabou. E Jesus inaugura aqui o primeiro impedidor, desmanchador de velório da humanidade. Jesus é o único que chega no velório e acaba
acaba com o velório. Eu já vi acabar com casamento, eu já vi acabar com festa, eu já vi acabar com governo, eu já vi até impeachment de presidente, mas acabar com o velório, só Jesus de Nazaré que manda o defunto levantar e ir para casa. E Jesus inventou muitas outras coisas. Deixa eu botar fé no seu coração, olha para cá. Dizem que quem inventou o submarino foi o homem. Quem inventou o submarino foi Deus. Jonas não vai não, pois vai de peixe grande que é para dar glória. Dizem que quem inventou o portão elétrico foi o homem. Quem inventou o portão elétrico foi Deus. Pedro se levantou, o portão se abriu sozinho e Pedro passou dando glória. Deixa eu lhe dizer, dizem que quem inventou o caixa eletrônico foi o homem. Quem inventou o caixa eletrônico foi Deus. Pedro joga o anzol e o peixe que vier vai ter moeda e tu vai pagar. Eita Deus! Eita Deus! Eu posso ouvir você dando glória? Eu posso ouvir. Ei. Dizem que Hollywood, nos filmes da Marvel, criou uma coisa chamada teletransporte. Quem criou o teletransporte foi Deus. Felipe, deixa de pregar aqui, desaparece, aparece lá e vai pregando para dar glória, porque eu sou Deus e não estou aqui com tempo e espaço. Eu não estou nem aí para matéria física. Quando eu quero, o mar vermelho abre, ei, o pão cai do céu, o corvo leva a carne para profeta, porque eu sou Deus. Queridos, Jesus fala, só João descreve a cerimônia do lava-pés. Só João descreve o ato que rasga o orgulho humano e a soberba que nos permeia. Segundo Freud, há uma ânsia humana de ser importante. Não é desejo, não é vontade, é ânsia humana de ser importante. Segundo Agostinho, há um desejo diabólico de chamar a atenção. Então, depois da queda adâmica, o ego humano se tornou inflado, ocupado e frágil. As pessoas se ofendem por qualquer coisa e tem dentro delas, a necessidade de serem importantes. Se não for do meu jeito, me ofende. Se não sair do meio, me ofende. Se me olhou com a cara feia, me ofende. Se não for da cor que eu quero a roupa, me ofende. Se não me der a paz do Senhor, me ofende. Se não me chamar pelo título, me ofende. Se não reconhecer a minha importância, me ofende. E então Jesus rasga o ego humano e diz: quem quiser 4 e tiver 2, segundo a matemática, tem que ir atrás de mais 2. Mas segundo o Evangelho, quem tem 2 e quer 4, tem que dar 1. Quem quiser subir, tem que descer. Quem quiser ser o primeiro, vai ser o último. Eu estou lavando os pés de vocês, para que vocês lavem os pés um dos outros. Como eu estou pregando para crentes pentecostais, cheios do Espírito Santo, que não se ofende no grupo do WhatsApp, porque o povo não deu ousadia. Como eu estou pregando para crente pentecostal, que não fica com raiva quando alguém não interage com ele no grupo, quando alguém não leva a conversa dele em vão, quando as pessoas não cumprimentam. Eu quero lhe dizer, meu amado, levante sua cabeça e escute a palavra de Deus. Mas, no capítulo 14, tema da mensagem de hoje, nós temos um cenário extremamente particular. E Jesus descreve 2 crises no capítulo 14. No capítulo 14, nós temos um coração abalado e turbado, porque existe ali uma crise emocional. Jesus está dizendo que vai ser crucificado.
Jesus está na sombra do Calvário. Jesus está se despedindo dos discípulos. Jesus está dizendo: eu serei crucificado. Vocês não me verão mais como estão me vendo. E de repente ali também, no cenáculo, na última Santa Ceia, em Jerusalém, Jesus revela que será traído. E Jesus diz: um de vocês vai me trair. E há um cenário triste, há um cenário angustiante, há um cenário de dor, há um cenário pesado, obscuro. Os discípulos estão atônitos, imaturos, abalados. E quando Jesus libera a palavra, quando Jesus explica o que está acontecendo, um sentimento de tristeza e de perda, um sentimento de angústia, as coisas saem do lugar, um terremoto brota naquela Santa Ceia, um culto que era para ser pentecostal, passa a ser um culto triste, passa a ser um culto angustiante, passa a ser um culto muito angustiante. E de repente, alguém fala para João: João, pergunte a ele quem vai trair. E Jesus diz: aquele a quem eu der o bocado molhado, este vai me trair. Naquele exato momento ele entrega para Judas o Iscariotes. A Bíblia diz: e o diabo entrou nele. Jesus olha para ele e diz: o que tu tem de fazer, faz depressa. E então Judas o Iscariotes sai, fica apenas os 11. E naquele exato momento há um clima que ninguém entende nada. E Pedro diz o seguinte: mestre, para onde tu vai? Eu irei contigo. Pedro, tu não pode ir. Aí Pedro diz: ainda que eu tenha que morrer. Pedro diz: Jesus, olha, antes que o galo cante, 3 vezes tu vai me negar. Tu vai me negar hoje, Pedro. Eu jamais te negarei, Senhor. Então há um clima de tristeza. E Jesus começa a ver. Ele diz: um abalo no coração. Estão turbados, estão agitados, estão amedrontados. Qual era o clima? Um clima pesado, um coração de conspiração. As pessoas tinham bolado um plano para prender Jesus. Jesus seria crucificado. Ei, há uma despedida, e toda despedida é triste. Jesus, para amenizar a dor, Jesus, para amenizar, ele usa o verbo: o Pai será glorificado em mim. Mas o que Jesus estava querendo dizer é: eu carregarei um lenho cruento, eu serei crucificado, cuspido, e eu me entregarei. Ei, qual era a mensagem de Jesus naquele momento? A mensagem de Jesus foi: amem uns aos outros. Se vocês fizerem isso, então o mundo verá que vocês são meus discípulos. Como é que eu conheço um crente? Pastor, é pela roupa, tá pobre. Como é que eu conheço um crente? Pastor, é pelo linguajar, tá pobre. Pastor, como é que eu conheço um crente? Eu conheço pelo lugar que ele frequenta, tá pobre. Isso é a obrigação de todo crente convertido, mudar caráter, padrão de vida. Mas como é que eu conheço um homem nascido de novo? Ele aprende a perdoar o seu irmão. Ele desenvolve 9 frutos do Espírito: gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, justiça e temperança. E Paulo diz: contra essas coisas não há lei. Ame uns aos outros. Então há uma crise que se instaura ali. Há uma crise que toma de conta daqueles discípulos. Eles não falaram nada para Jesus. Eles não revelaram nada para Jesus. Mas Jesus, fazendo um croquis da sua alma, fazendo um exame da divisão da alma e do espírito, uma inquérência de sua alma, ele descobre que eles estão abalados. E Jesus usa um verbo. Ele usa o verbo turbar. A geração de hoje jamais saberá o que é turbar, mas os que são nordestinos vão entender o que eu estou dizendo. Turbar era quando batia esse feijão. Você pegava a peneira,
Em alguns lugares do Nordeste chama de arupemba. E a dona de casa ou camarada pegava o feijão cheio de palha, de areia, e jogava para cima, para chacoalhar, para o vento levar a palha e cair apenas o feijão limpo. E quanto mais turbava aquela coisa, mais limpo ficava. Jesus está dizendo: soprou um vento aqui, chacoalhou as emoções de vocês e vocês estão abalados. Ei, talvez eu esteja pregando para alguém aqui nessa noite que está chacoalhado. A palavra turbar deriva a palavra turbulência. O avião vem em um mossel de brigadeiro e de repente ele passa por ventos contrários e ele entra em uma turbulência. Jesus olha para o coração e de repente existe uma crise emocional. Sintomas de uma crise emocional: agitação, frustração, mau humor sem motivo, sensação de sobrecarga, como se estivesse perdendo o controle, falta de vontade de estar com as pessoas, sem desejo para congregar, sem desejo para vir no culto, sem desejo para orar, sem desejo para abraçar, sem vontade de visitar ou de receber visita, dificuldade em relaxar, dificuldade em aquietar a mente, síndrome de um pensamento acelerado, sensação de solidão, com a autoestima lá embaixo, uma angústia, um sofrimento, uma dor. Isso é sintoma de uma crise emocional. A crise emocional na igreja tem matado espiritualmente muito crente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2026, mais da metade da população do mundo vai enfrentar algum tipo de transtorno emocional, síndrome do pânico, depressão ou crise de ansiedade. Nossos jovens hoje estão vivendo a maior epidemia de depressão da história, e os pais estão desesperados, sem saber o que aconteceu. Nós estamos vendo no noticiário pessoas aparentemente de sucesso pulando do 10º, do 4º e do 5º andar, tirando a própria vida, atirando na própria cabeça, e a humanidade está mergulhada em um desespero emocional, e muito crente está achando que está abandonado por Deus. Mas a palavra de Jesus nessa noite é: não se turbe, não se turbe o vosso coração. Jesus está dizendo: por que perderam o controle das vossas emoções? Por que estáis agitado dentro do vosso entendimento? Porque tudo está fora do lugar. Tem um bom emprego, tem um casamento saudável, não está endividado, mas falta algo dentro dele. Pessoas que já não dormem mais à noite, com a mente agitada, com calafrio, suando frio, pedindo misericórdia a Deus. Uma alma dilacerada, um espírito angustiado. E a palavra de Jesus nessa noite é: por que te abalas, ó minha alma? Jesus, no capítulo 14, o versículo 1 ao 3, ele começa a consolar os seus discípulos.
Mas quem precisava de consolo era ele. Era ele que ia ser crucificado. Era ele que ia ser preso. Era ele que não tinha liberdade. Mas no momento mais obscuro do seu ministério, Jesus olha para os discípulos e diz: não se turbe o vosso coração. Xarambabiaste calamondobio, suidei calabaste calamondobias. Credes em Deus, credes também em mim. O que Jesus está querendo dizer é que nós temos que prestar atenção para as causas de uma crise emocional. Paulo nos diz: há uma coisa que nos traz crise emocional. Uma palavra é capaz de desorganizar. Uma palavra só. Uma única palavra só é capaz de desestruturar as emoções de alguém e fazer com que ela entre em um profundo choro. Uma única palavra só é capaz de ser o gatilho que desorienta as emoções de uma pessoa. Apenas uma palavra é capaz de tirar a tua paz. Outra coisa, circunstâncias e acontecimento. E aí Paulo começa a contar as circunstâncias que poderiam tirar a sua paz e que poderia tirar as estruturas de suas emoções. Paulo diz: eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Listra, eu fui preso e açoitado em Filipe, eu fui escorraçado em Tessalônica, eu fui enxotado em Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Coríntios, eu enfrentei as feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei o naufrágio para Roma, eu cheguei preso e algemado em Roma. Mas estas circunstâncias não abalaram as minhas emoções, porque eu sei em quem tenho crido. Há um Deus no céu, há um Deus no céu que te toma pela mão direita e te diz: não temas, eu estou contigo. Ei, escuta, tem pessoas hoje em dia, olhe para cá, preste bem atenção, palavras. Existe uma coisa chamada comunicação deficitária. E existe uma diferença entre som e ruído. O que é um som? É quando eu falo pouco e entendo muito. É quando eu uso as 7 notas e coloco todas no seu lugar. Então eu tenho um som. E o que é um ruído? Vão encontrar o que é ruído quem é depois, antes dos anos 90, antes dos anos 2000. Na época das televisão de tubo, que um ficava agarrado na antena e o outro lá na frente da televisão gritando para a direita, para a esquerda, e a televisão: pai, segura aí, não mexe mais, agora deu certo. Neguinho botava bombril na antena, puxava tudo. Ruído, muito barulho, pouca comunicação. Som, pouca conversa e eu me entendo muito bem. O que é que está em crise de ansiedade? Olhe para cá. Falta de comunicação eficiente. Pare de imaginar as coisas. Pergunte e espere a resposta. Tá com raiva de alguém? Vai lá, olha no olho, porque tu é adulto. Papai Noel não existe mais para você. Você não acredita mais na fada do dente, pelo amor de Deus. Para de birra de criança. Olha lá pro teu marido e escuta a mulherada casada. Homem tem dificuldade em entender indireta. Você tem que falar, explicar desenhando, desenhar o desenho com uma explicação melhor, para ver se ele entende. Se tu fechar a cara, ele vai entender o que ele quiser. Olha para cá. Comunicação eficiente. Olha-se no olho e diz: me machucou. O
que é que está acontecendo hoje, pastor Raimundo? A maior dependência emocional da história da humanidade. O que é dependência emocional? Eu preciso, eu dependo, eu necessito, eu tenho anseio da aprovação do outro. O outro precisa me elogiar, o outro precisa me reconhecer, o outro precisa me aplaudir, o outro precisa lembrar de mim. Ei, olha para cá, o mundo evoluiu para que você tenha vergonha do que é seu mesmo sendo simples. O mundo evoluiu para que você tenha vergonha do que é seu mesmo tendo custado barato. O mundo evoluiu para que você tenha vergonha do seu emprego, porque não é um emprego de renome. O mundo evoluiu para que você tenha vergonha do seu cabelo. Ai, meu irmão, cabelo duro, cabelo crespo, cabelo liso. Nem cabelo eu tenho e eu estou dando glória. Jesus te presenteou. Ei, meu irmão, ame o que Deus lhe deu. Ei, olha para cá. Ei, olha. Mesmo que teu sapato seja LB, lá do Brás, veste e dá glória. Mesmo que seja MF, meio de feira, veste e dá glória. Mesmo que o teu terno seja aquele de R$80, veste e dá glória. Mesmo que seja um Fusca, dirige e dá glória, porque Deus é na tua vida. Olha para cá. Olha para cá, você não precisa provar nada para ninguém. Você não está numa competição. A caminhada para o céu é uma maratona, não é uma corrida de 30 metros. É caminhando eu vou para Canaã. Ei, olha para cá, escuta, deixa eu pregar para o teu coração. Não tenha vergonha do teu nome, do teu endereço, da tua roupa, do teu emprego e de quem tu é, porque o Espírito de Deus habita em você. Ei, em outras palavras, Jesus está dizendo: não se turbe o coração. Jesus está dizendo: confie no Filho do Homem. Jesus está dizendo: eu vou, mas mandarei o Consolador, e quando Ele vier, habitará em vós e vos fará lembrar de tudo que eu disse. Senhor, e se eu não souber orar, o Espírito intercederá por vós com gemidos inexprimíveis. Senhor, e se eu for fraco, o Espírito te ajudará na fraqueza. Senhor, e se eu falhar, o Espírito vai te levantar. E se eu vacilar, Ele fortalecerá. Só não desiste. Ei, Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não vou deixar vocês sem conforto. Eu não vou abandonar, eu vou. Mas isso não quer dizer que eu perdi o controle, que eu perdi a mão. Eu estou à direita do Pai e lá eu intercederei por vocês. Ei, o verbo aqui, Salmo 46, versículo 10. O que Jesus diz, coaduna. O que Jesus diz, compartilha com Salmo 46 e 10, que é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O verbo no hebraico aqui quer dizer: abra a mão. Enquanto você estiver trabalhando, eu não trabalho. Enquanto você estiver ocupado, eu não faço nada. Mas quando tu abrir mão,
Aí o oleiro vai descer na casa do oleiro. Quando tu tirar a mão, então eu vou dizer para você, Isaías 43:13: antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Você não tem que provar nada para ninguém. Você não está numa competição para ver quem é mais bonito, quem é mais rico. Você não está numa competição para ver quem prega mais, quem canta mais. Você não está numa competição para saber quem é o mais excelente. Você está na caminhada para o céu, e a briga não é com o mundo carnal. A briga é entender: aquietai-vos. Abra a mão, solte a mão. Para que tu tá brigando no trabalho? Para que tu tá querendo? Ei, deixa eu dizer para você um negócio. Eu gosto de pregar para levar para casa. Para de arrumar desculpa, porque aquela pessoa não ligou para você, dizendo que está muito ocupada e trabalhando. Simplesmente ela tem uma agenda, e na agenda dela você não faz parte. E está tudo bem. Siga seu caminho, faça novas amizades. E quando ela aparecer: pastor, eu esfrego o dedo na cara dela. Não, você chama ela para comer uma pizza, porque você nasceu de novo e é a imagem e semelhança do Cordeiro. Você não depende de ninguém, você depende de Jesus. A sua felicidade não é uma coisa, a sua felicidade não é uma pessoa humana, a sua felicidade não é um acontecimento, a sua felicidade tem nome e sobrenome: Jesus de Nazaré, a raiz de Jessé, o leão da tribo de Judá. Deixa eu lhe dizer uma verdade aqui, que muitos pregadores tentam esconder. Você que paga aluguel, talvez morra pagando aluguel, mas quando a trombeta tocar, tu será transladado, vai se encontrar com Deus nas alturas. Porque o que Jesus prometeu para os discípulos, quando disse: não se turbe o vosso coração, eu vou dar terno, linho, braspérola para vocês. Não se turbe o vosso coração. Ele não disse: vou dar emprego de 10 mil reais. Não se turbe o vosso coração, eu vou dar a vocês dinheiro muito, eu vou dar prosperidade. Ele disse: na casa do meu pai há muita morada, eu vou preparar lugar, eu voltarei e eu levarei vocês. Você não está entendendo, Delcimar? Vocês não estão entendendo o mistério. Olha para cá, deixa eu fechar para cá. Olha para cá. Eu não vou mandar anjo, eu não vou mandar Gabriel, eu não vou mandar Miguel. Porque eu vou pessoalmente. Sou eu que vou buscar pessoalmente. Ei, talvez tu morra andando a pé e não se torne um empresário rico e de sucesso. Mas uma coisa eu digo: mesmo que tu tenha morrido, vai ressuscitar. O corpo vai ficar glorificado e tu vai se encontrar com ele nas alturas. Não se turbe o vosso coração. Ei, para finalizar, deixa eu lhe dar aqui uns conselhos para lidar com crise emocional. Olha para o teu irmão assim, que já está cochilando, e diga bem assim: escuta, olha só. Primeiro, como é que eu luto com crise emocional? Vamos lá. Eu não preciso lutar sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinho, meu irmão. Você não está sozinho. 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 Por quê? Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejam inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em todas conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Olha para cá. 3 coisas que tiram a paz de crente
inveja, ódio e rancor. Não dá para evitar inveja, não dá para evitar ódio e não dá para evitar rancor. Porque você não é um robô que escolhe o que sente. Inveja é um vírus que só nasce entre iguais, nunca entre diferentes. É um sentimento natural do homem depois da queda adâmica. Adão, Eva, Caim e Abel. Não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada. Caim, com inveja, matou Abel. Inveja é um sentimento que cresce entre iguais. Mesma igreja que eu, mesmo pastor que eu, mesmo cargo que eu. Ele prospera, eu não. Sentimento de inveja. Mesma empresa que eu, mesmo cargo que eu, é promovido e eu não. Inveja. Mesma família, mesmo irmão, mesmo pai, mesma mãe, mesma casa, mesmo feijão, mesmo toicinho, mesmo pé de galinha, mesmo quarto, um prospera, outro não. Inveja. Não dá para evitar inveja. Como é que eu faço com a inveja? Eu não a ignoro. Eu assumo o que estou sentindo. Como? De joelho. Papai, eu estou com a inveja do Deus e Mar, daquele cabelo dele, bonito, porra mais linda, o meu já foi embora. Senhor, tira de dentro de mim. Senhor, me faça me alegrar com a vitória do meu irmão. Porque se eu começar a me alegrar com a vitória do meu irmão, vai nascer graça no meu coração, e eu sentirei a tua presença. Como é que eu lido com a inveja? Assumindo o que tenho, contando para Jesus e dizendo: tira de dentro de mim. Como é que eu faço com ódio? Como é que eu faço com o ódio? Quando ele for apenas uma irritação, ele vira uma raiva, a raiva vira um ódio e o ódio vira rancor. Como é que eu evito que vire rancor? Eu acabo com ele ainda na inquietação. Ouviu alguém dizer que alguém disse, que alguém falou de tu? Vai na fonte e diz: ei, está acontecendo alguma coisa, lhe ofendi, lhe machuquei, me perdoe. Acabe, Jesus diz, não se ponha o sol sobre tua cabeça. Se tu trouxer tua oferta e lembrar que tem algo contra teu irmão, nem teu dinheiro eu quero. Guarde, vá se consertar, para depois vir ofertar. Nem tua oferta sobe. Então presta bem atenção. Quando começar a nascer raiva no teu coração, Jesus, se depender de mim, eu importo um vestido de baiana da Bahia. Eu vou chegar naquele conjunto, eu vou rodar a baiana, eu vou dizer tanta coisa para aquela irmã, mas Senhor, me segura, tira isso de dentro de mim. Você não precisa lutar sozinho. Chama teu pastor, conta para teu pastor. Chama teu melhor amigo, conta para o teu melhor amigo. Não tenha vergonha dos seus sentimentos, são feitos por Deus. É natural. Tristeza, raiva, rancor, inveja, ódio são sentimentos humanos, mas você é racional, capaz de administrar cada sentimento com maturidade. Escuta. Segundo ponto, como lidar com crise emocional? Entregue sua ansiedade na mão de Deus. 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Senhor, tem uma prova. A prova, Senhor, era para estudar 100, eu estudei 10. Olha, Pai, no meu emprego estão querendo tirar. Olha, Senhor, estou com medo de perder o emprego, estou com medo de uma doença, estou com medo, um medo sem sentido, sem explicação. Converse com Deus. Os crentes se esqueceram do maior conselho de Jesus. Entra em teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, e o teu Deus que vem em secreto te recompensará em público. Escute. Terceiro, procure encorajamento. Provérbio 12:25. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma palavra boa alegra. Ei, irmão, não conviva com crente mal-humorado. Triste sim, angustiado sim, está passando na prova.
Agora, crente mal-humorado que parece que está com limão na boca todo o tempo todo. É aquele cabra que tem a síndrome da hiena Hardes. Ó céus, ó vida, ó azar. Tudo para ele é problema, isso adoece. Repita comigo nesta noite: falarei de bênção. Como profeta, meu irmão, falarei de bênção, não de maldição. Falarei de vitória e não de derrota. A alegria do Senhor é a nossa força, meu irmão. Levanta a tua cabeça, não se turbe o vosso coração. Pastor, e se depois de tudo isso eu ainda me sentir angustiado? Aí você vai para ajuda profissional. Procure um psiquiatra. Procure um psicólogo. Psiquiatra não é médico de doido. Psiquiatra não é médico de gente alucinada. Psiquiatra é um médico que se especializou na área das emoções. Procure um psicólogo, procure seu pastor, mas não sofra sozinho. Está com princípio de depressão? Está com crise de ansiedade? Está com problema sem resultado? Uma tristeza sem explicação e sem motivo? Procure ajuda, não sofra sozinho. Pegue na mão do seu irmão. E fale para ele: não sofra sozinho. Conte comigo. Se eu não puder bater, a gente apanha junto, mas conte comigo. Não se turbe o vosso coração. Fique de pé, eu vou orar por você em nome de Jesus. Nessa noite, meus irmãos, você que é pescador de alma, hoje é um culto de missão. Vê se tem alguém do seu lado que ainda, ou na trajetória, deu uma parada, pediu uma pausa, fez um coffee break na fé. Chame ele para retornar à caminhada. Vê se tem alguém do seu lado aí que ainda não aceitou a Jesus como Salvador. E faça como a obra joanina, evangelize ele, faça a defesa apologética. Tem alguém aqui nessa noite, que nessa noite, ouvindo esta palavra, quer aceitar a Jesus como Salvador. Tem alguém aqui nessa noite que, passando por todos esta mensagem, sente no coração de fazer a caminhada. Tem alguém nessa noite? Opa, irmão, tem uma alma lá em cima. Traz ela aqui, meu irmão. Eita, glória a Deus. Para mim é a coisa mais importante dessa noite. Eita, irmãos, é o que alegra um pregador, é uma alma. Tem mais alguém aqui nessa noite que, ouvindo esta palavra, irmão, a alma vem para Jesus em pranto, chorando. Se os anjos se alegram, por que é que tu não se alegra? Se alegre. Tem mais alguém aqui, irmãos? Tem mais alguém aqui nessa noite? E para finalizar, eu tenho, pastor Raimundo, desenvolvido na minha vida um ministério muito forte na área das emoções, e tenho recebido na minha casa, tanto vídeo chamada como presencial, muitos jovens com depressão, com crise de ansiedade e com transtornos emocionais. Jovens que tentaram se matar 2, 3 vezes. Jovens com problema de identidade. Jovens com problemas emocionais, sexuais. Irmãos com casamento destruído. Tenho andado esse Brasil dando palestra. Os casamentos hoje duram em média 2 anos. Há a maior crise de comunicação humana no mundo. Nas empresas, nas igrejas e nas famílias.
ninguém se comunica mais. Não existe mais. Antigamente, intimidade era chegar na casa das pessoas e abrir a geladeira. Hoje é chegar o Wi-Fi e se conectar sozinho. Depois que inventaram as redes sociais, é nova. Começou mais ou menos a explodir de 2008 para cá. E nós estamos colhendo os frutos. Qual é o fruto? Jovens com 10, 15 milhões de seguidores se matando. Nós tivemos aí o tal do amendoim com 1.500.000 seguidores que atirou na própria cabeça essa semana. Nós tivemos a Carol Ellen, que tinha acabado de aceitar Jesus, que pulou do apartamento. Nós tivemos a mulher, jogadora de basquete, ganhou um monte de troféu, pulou do apartamento. Todos os dias. Vôlei. Desculpa, obrigado, irmãos. Fui dar uma palestra em uma igreja sobre depressão. Uma semana antes, um adolescente de 14 anos, dentro da igreja, nasceu da igreja, se matou. Pastores tirando a própria vida. Então nós não podemos ignorar isso. Porque quando a gente vê alguém com a perna quebrada, a gente sabe que está com a perna quebrada. Quando a gente vê alguém com o braço quebrado, a gente sabe que o braço está quebrado. Mas alguém com depressão, não dá para ver. E se você estiver pensando que gente com depressão não sorri, você está equivocado. Se você está pensando que gente com depressão não anda, não sai de rua, não brinca, não sorri, você não entende nada. E aí que vai o maior conselho que eu posso dar para você. Se você não entende nada sobre depressão, não dê sua opinião. Jamais use a palavra é frescura. Vocês não sabem o que é uma crise emocional. Só quem tem um filho dentro de casa, quem tem uma esposa ou um esposo passando por isso, só quem tem isso sabe o que é uma depressão. Deixa eu explicar para vocês o que é uma depressão, para vocês terem uma ideia mais ou menos de longe. Em 2008 eu sofri um acidente e quebrei 2012, quebrei a perna em 8 lugares. Fratura exposta. Eu lembro de cada dor quando o bombeiro foi botar a perna no lugar e a recuperação. Em 2000, antes da pandemia, eu enfrentei uma depressão. E eu preferia quebrar a perna de novo e fazer a cirurgia sem anestesia do que 10 minutos de depressão. Eu não desejo para ninguém uma depressão. Então, por favor, passem a olhar para os irmãos de vocês. Vocês congregam na mesma igreja. Percebam os sinais. Julgue menos, ataque menos, aponte menos, abrace mais, ame mais, elogie mais. E para finalizar, estou indo embora, pastor, segure, eu tenho que finalizar, presta atenção. Se tua palavra não aumenta a fé, guarde para você. Se não ajuda, guarde para você. Se tua opinião não melhora, guarde para você. Se tua opinião não constrói ponte, guarde para você. Sabe aquela pessoa que diz: comigo eu falo na cara, porque eu tenho uma personalidade forte? Mentira, você é mal educada. Personalidade forte, coisa nenhuma, você é mal educada. Não existe personalidade forte, existe falta de educação. Todo gordo sabe que é gordo, todo magro sabe que é magro, todo careca sabe que é careca, todo feio sabe que é feio, todo baixinho sabe que é baixinho. Pare de colocar na cara dos outros o que ele já sabe. Mesmo que seja verdade, não é da tua conta. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Marcelo por esta boa palavra. Qual o teu nome, filho? Júnior. Vou descer.